Opa, então agora vamos falar do Vue CLI, né? O Vue.js, ele oferece aqui, ele traz para a gente uma ferramentinha que é o Vue CLI, que é uma maneira da gente iniciar novos projetos já com um, como é que chama? Um boilerplate das coisas que normalmente a gente precisa para novos projetos lá dentro. Né? Então aqui ele está falando, olha, a página de instalação, é, mostra mais opções de como instalar o Vue. A gente não recomenda que o iniciantes comece com o Vue CLI, né? Se você não está familiarizado com Node.js e tal. Então pronto, a gente vai desobedecer essa recomendação dele, vamos direto ali para a página de instalação e vamos dar uma olhada aqui no CLI, né? Então, e aí assim, aí a gente estava até agora a gente estava brincando só com páginas HTML direto, né? Incluindo o Vue.js ali direto com a tag script e tal. E a partir de agora a gente vai usar o Node.js, né? Que são assim, o Node e o npm são as duas ferramentinhas que normalmente a gente não consegue escapar, né, quando a gente está trabalhando com front-end, principalmente se a gente quer construir uma SPA. Né? E os templates de projetos que a gente vai ver aqui, a grande maioria deles são templates que te permitem começar um SPA do zero. Tá? Então é o seguinte, você precisa ter o Node instalado, né? O Node.js, então o Node um jeito de você chamar JavaScript aqui na linha de comando. Então você precisa disso, né? Colchete mais colchete da string vazia. Então isso aqui é JavaScript mesmo, né? Ctrl C, Ctrl C. Então o Node.js você vai lá e instala de acordo com o seu sistema operacional. Eu não vou mostrar isso aqui nesse vídeo, não é o objetivo, mas você deve ter o Node.js e o npm instalado. Com o npm, você instala o Vue CLI desse jeito. Né? Você dá um npm install menos global, então vai instalar globalmente na sua máquina o Vue CLI. Com isso, você ganha o comando Vue. Né? Esse comando aqui serve para você baixar projetos a partir de templates que estão na internet, que estão na verdade no GitHub. Né? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu estou aqui dentro do diretório tmp aqui e a gente vai já baixar alguns templates aqui. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Vue CLI para a gente começar a brincar. Né? cd Vue CLI. Né? E aí eu tenho o comando do Vue aqui que eu já instalei o Vue CLI. Né? Vou dar um Vue aqui sem parâmetros, você vai me dar o help. Né? Tem esse Vue list. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está listando aqui 6 templates. Né? Esses 6 templates eles existem lá no GitHub do Vue.js. Então ele fica aqui em GitHub barra Vue.js templates. Né? Então são repositórios do GitHub que estão lá. Então, por exemplo, tem esse repositório aqui, Simple. Né? Essa pastinha que tem esse meta.json, né? Não tem quase nada aqui. Tem essa pastinha template, que só tem esse arquivo aqui. Então a gente pode começar um novo desculpa, um novo projeto aqui, dizendo aqui Vue. Então, não tem nada nessa pasta, né? Nada nessa manga. Então, vou dar um Vue init -h, ver o help do Vue init. Né? Então ele está falando aqui, ó, Vue init, o nome do template e o nome do projeto. Né? Então eu vou fazer Vue init, nome do template simple, o template mais simples que tem, e o nome do projeto também vai ser simple. Baixou o template, está perguntando o nome aqui, enter, autor sou eu, enter, gerou uma pastinha aqui chamada simple, né, com um projetinho aqui. Eu vou abrir ele aqui no Sublime. Sublime ponto. Ok. Fechei esse aqui que eu já estava treinado aqui. Não quero salvar nada. Pronto, esse é o Sublime que está valendo. Né? E aqui ele tem um template de um projetinho que usa mais ou menos o mesmo tipo de arquitetura que a gente tinha. Né? Ele tem aqui um código, ele está incluindo aqui o view de um CDN e fazendo o JavaScript dele, normal. Né?
Vamos pegar um outro projeto um pouco mais complexo. Vou sair aqui dessa pasta Simple, né? Search aqui, rapaz, fecha isso aqui. Pronto. Então vou dar um View List. Então tem um outro projeto aqui chamado Webpack, né? Então vou dar um View Init Webpack e o nome do projeto vai ser Webpack. Então esse cara já é bem mais complexo. Nome, descrição, autor. Aí ele pergunta aqui qual é o view. Eu quero o runtime mais compiler. Install view router, sim. SLint, sim. SLint é uma ferramenta para ele ficar reclamando do código quando ele não estiver bonitão. Aí eu escolho aqui qual conjunto de regras do lint do meu JavaScript eu quero aceitar. Eu gosto desse conjunto do Airbnb, que ele usa ponto e vírgula. Teste unitário, sim, sim. Karma e Mocha, eu gosto mais. E2E testes, né? End-to-end, testes end-to-end. Não gosto de teste end-to-end, então não. Né? A gente deve usar npm install? Sim, npm. E pronto. Né? Então ele gerou aqui agora a pastinha Webpack. Eu vou entrar dentro da pastinha Webpack e aqui dentro, deixa eu abrir esse cara aqui lá no meu Sublime também. Eu estou dentro de tmp/view_cli. Eu vou jogar ele para dentro do Sublime. Né? Então olha a diferença do template simple para o template Webpack. Né? E aqui ele ainda tem aqui um readme e ele tem algumas instruções. Né? Então esse é um projeto mais complexo, né? de uma SPA feita com Vue.js usando Webpack. Né? E você pode usar isso aqui para você começar a trabalhar num projeto. Normalmente, esses projetos, todos eles que estão lá nos templates lá do Vue, eu vou baixar todos daqui a pouco para a gente poder comparar. Mas ele tem mais ou menos essa estrutura aqui, né? Tem uma pasta src, uma pasta build, que tem um monte de arquivo JavaScript aqui, que é para o Node.js buildar esse projeto aqui usando o Webpack. Né? Então isso aqui é uma build full aqui, né? no sentido dessas aplicações SPA usando o Node.js. E aí para a gente buildar esse cara, colocar para rodar, ele sempre traz aqui um arquivo chamado package.json, que tem um monte de dependência que a gente instala, dando um cd nessa pasta e rodando esse comando npm install. Boom. Ele vai ler aquele arquivo e criar uma pasta chamada Node Modules. Né? Eu acho que ela nem aparece aqui no meu Sublime, porque o meu Sublime está configurado para ignorar essa pasta aqui, mas se eu dividir esse cara aqui no meio e der um LL aqui... Não? Cadê o Node Modules? Será que ele precisa terminar aqui? Vou dar um pause aqui para ele terminar. Olha lá, terminou de baixar e ele tem aqui a pastinha Node Modules. Né? No meu Sublime ela aparece? Não, não aparece, mas está lá. E aí, ele já vem aqui, até no README, né? Ele pega e fala, ó, você faz um npm install, depois você faz um npm run dev para rodar o ambiente de desenvolvimento, né? Esse npm run dev, ele vai buscar esse comando dev aqui também lá no package.json. Ele diz aqui, ó, scripts dev, ele vai fazer isso daqui, né? Que a princípio a gente não precisa entender direito o que é isso, mas ele sobe um ambiente de desenvolvimento desse projeto aqui na porta 8000, 8080, alguma coisa assim. npm run dev, tem uma buildzinha, né? E ele já não está gostando. O lint já está reclamando aqui do código, né? Porque ele foi criado com outro conjunto de regras de lint. Mas ele só está reclamando que o código está feio, né? Ó, por exemplo, faltando ponto e vírgula, né? De acordo com as regras do Airbnb que a gente escolheu lá, o código deve ter ponto e vírgula. E a gente corrige mexendo lá.
mas o projeto está no ar. Eu acho. Vamos ver. Localhost 8000 8080 8080. Tá aí, né? Caraca, mas tá. O que tem dentro desse projeto? Então, o código dele tem que estar dentro dessa pastinha src aqui, né? E aí, assim, é um código bem diferente do que a gente está acostumado a ver. O meu Sublime já está reclamando aqui do lint aqui, né? Ponto e vírgula, segundo as regras do Airbnb. Mas ele tem uma estrutura bem diferente do que a gente viu, né? Então, primeiro, ele tem aqui arquivos .view, né? Que são os single file components, né? Então é o seguinte, o Vue.js ele permite que a gente use ele desse jeito aqui, como o template simple está usando, e foi o conteúdo do curso até agora praticamente, né? Mas ele também permite que você crie uma build baseada em Node que transpila esses arquivos .view aqui para JavaScript, né? Então, e aí dentro desses arquivos view, você cria componentes. E os seus componentes têm três partes, né? Uma parte style, uma parte script e uma parte template. E funciona mais ou menos da mesma maneira que a gente estava trabalhando. Então, por exemplo, tem esse componente aqui, helloworld.view, né? Fica vermelhinho aqui, né? Por causa das regras de lint. Não tem problema. Deixa eu corrigir aqui. E aqui ponto e vírgula. É isso? É isso? Qual que é a regra aqui? Bom, tá bom. Então aqui eu tenho a parte JavaScript desse componente. Eu faço export default e isso aqui é o meu componente. Ele tem o método data, né? Repara que ele está usando uma sintaxe um pouco diferente aqui para declarar a função, ao invés de ser isso daqui. Né? Por quê? Porque aqui ele já está usando o ECMA 6, né? E ele transpila tudo isso para JavaScript Vanilla, né? O JavaScript 5. E em algum lugar ele vai ter MSG aqui no template. Aqui. Pá. Welcome to your Vue.js app. Né? Então vamos botar esses caras aqui lado a lado. Ele reclamou aqui. Data. Salvo aqui. Ele está reclamando. Unexpected token. Tem um return. Esse cara aqui tá errado. Pronto. A licença dele aí. Pronto. Né? Então, uma das coisas legais desse template Webpack que a gente está usando é o hot reload. Né? Eu venho aqui e welcome mamãe, salvo e ele já atualiza aqui na hora. Né? Então esses templates modernos têm essa funcionalidade que nada não, economiza um tempão. Tá bom? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre Single File Components e por que eu acho que isso aqui é uma ideia excelente, totalmente excelente. Né? Mas antes eu vou baixar os outros templates desse cara aqui. Vou dar um Ctrl C aqui. Antes de baixar, deixa eu rodar outro comando que é o npm run build. Está no readme dele aqui também. Né? Ó, quando você quiser buildar para produção, npm run build. Né? Deixa eu dar um pause aqui. Rodou o npm run build, ele cria normalmente um diretório chamado dist. Aqui, ó, dist. Né? Não tinha dist aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Tá? Gerou esse dist aqui, o meu Sublime acho que ele não mostra. Né? E aqui tem a SPA buildada, né? Com os arquivos todos estáticos, JavaScript, CSS normal aqui, tudo minificado, tudo pronto para ir para produção. Né? Isso aqui é o front-end buildado a partir desse cara.
Então, assim, eu estou mostrando isso aqui meio por cima, e porque tem um monte de coisa acontecendo por trás desses comandos npm run dev, npm run build aqui, né? Basicamente ele está usando o Webpack para construir todo o grafo de dependências da aplicação, né? Porque tudo começa aqui no main.js, né? Começando aqui com o componente app, né? E aqui tem uma sintaxe de import, né? Que você consegue estruturar a sua aplicação com as dependências, né? Dos componentes dentro dos componentes uns dos outros, importando as coisas, usando aqui a sintaxe do import do ECMA 6. Tá? Então, tudo isso é um nível de complexidade que eu não quero entrar. Eu só quero mostrar que existe aqui um jeito de você criar uma SPA usando esses templates, usando técnicas mais avançadas. Deixa eu mostrar, então, os outros templates. View list. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar todos eles, vou dar npm install em tudo, né? E daqui a pouco eu volto. Vou dar um pause aqui para a gente fazer tudo isso. Beleza, então baixei todos aqueles 6 lá, né? Tem esses projetos todos aqui, já joguei tudo aqui no Sublime, né? Tem os 6 aqui, cada um de um template diferente. E, e aí convém dar uma estudada nos templates, né? E tem a documentação dos templates, por exemplo. O template mais usado pela galera e o recomendado pela documentação é esse Webpack, né? E tem o Webpack Simple e tem o Webpack Full aqui, né? Que faz um monte de otimizações a mais e tudo mais. E tem esse daqui, o Webpack Simple, para você olhar com calma aqui a configuração do Webpack, uma configuração bem simples, né? Diferente aqui do Webpack, que tem uma pasta build aqui, com toda a teoria aqui de dividindo os arquivos do Webpack em vários pedaços e tal. Mas basicamente esse Webpack é uma versão mais complicada desse, do mesmo jeito que esse Browserify é uma versão mais complicada do Browserify Simple. E Webpack e Browserify são duas ferramentas para você, vamos dizer assim, fazer o bundle, né? Empacotar a sua aplicação depois que você construiu ela na forma de um monte de componentes que dependem uns dos outros, né? E o Webpack e o Browserify eles conseguem navegar nessas dependências e permitir que você use coisas desse tipo aqui. Eu, por exemplo, dizer que dizer que esse main.js aqui importa essas coisas daqui e usa depois, por exemplo, aqui eu estou usando o app, que é um componente, isso aqui é um arquivo .view, né? E eles também permitem, todos eles, que você use single file components, né? Que são componentes view escritos dessa maneira, no arquivo .view, que tem essas três partes aqui. Então, por exemplo, deixa eu achar aqui a documentação do Webpack. Isso aqui a gente acha no próprio GitHub deles aqui. Webpack. Readme aqui, ó, documentação. Para esse template, perguntas comuns, né? Então aqui ele explica um monte de coisa sobre esse template aqui do Webpack, a estrutura do projeto, para que é cada pasta, né? Como é que você configura o linter, que são aquelas regrinhas lá que o JavaScript fica lá enchendo o saco com ponto e vírgula tal, para ter sempre o mesmo estilo de código, né? Como é que você configura os pré-processadores de CSS, tarará, o Babel para você escolher se vai usar o ECMA 6, o ECMA 5, se vai usar TypeScript. Então tem toda a documentação do template do Webpack aqui, né? Se for atrás, você deve achar a do Browserify também, que é uma outra alternativa ao Webpack, mas o padrão de mercado está virando realmente o Webpack. Então, cadê? Não tem um link para uma documentação completa aqui. Tem a documentação do Vueify,
O Viewify, se eu não me engano, é o plugin do Babel. Não, é o plugin do Browserify que transforma os arquivos .view, né? Então você sempre precisa de um plugin para transformar o .view em JavaScript, né? Então tem o do Browserify e tem o do Webpack. Bom, então, esses são os templates oficiais, né? Esses são os templates oficiais, mas você pode usar os seus templates. Ou você pode usar os meus templates, né? Então, por exemplo, na verdade só tem um template. Tem esse TL View Starter aqui, que é um template aqui no README dele aqui. Eu falo aqui, olha, o que tem nesse template, né? Ele já traz um projeto que usa API Mock e tem um catálogo de componentes, né? E tem até um live demo dele aqui. Né? Esse é um catálogo de componentes, por exemplo, olha, isso aqui é um componente de to-do list. E ele mostra o código dele mesmo aqui, como é que usa. Você importa o to-do e usa ele aqui. Então, essa ideia desse catálogo de componentes foi uma ideia que eu tive há muito tempo atrás. Tem esse de issues. Para você ter no seu projeto um catálogo de componentes, né? Que serve tanto para documentar como é que usa o... Isso aqui é uma lista de issues do GitHub. Deixa eu ver aqui. Aqui não vai ter issue nenhum, né? Deixa eu pegar outro aqui. Freedom Sponsors. Enter. freedomsponsors.org. Ele traz as issues. É um outro componente que tem aqui, só de exemplo, né? E ele mostra como é que usa. Então, assim, essa ideia do catálogo de componentes é uma ideia que você pode colocar no seu projeto para você ter um lugar para documentar, né? Vai aumentando essa lista de coisas aqui no lado esquerdo, você ter uma documentação executável de como que usa os componentes do seu projeto, né? Isso evita que as pessoas fiquem reinventando a roda, né? Porque pô, já tem uma documentação explicando como é que usa o componente. Enfim, como é que você instancia esse template? Não, eu gostei desse template do Tony aqui, quero usar no meu projeto, né? Então você, ao invés de pegar e dar um view init, deixa eu pegar. Isso aqui é o nome do template que você vai usar lá no ViewCli, né? Então você vai dar um view init, isso daqui, projeto com template do Tony. Pá. Vai baixar, não sei se ele vai fazer algumas perguntas. Autor, pronto, né? Entra aqui dentro, cd, projeto com template do Tony, vou dar um npm install, vou dar um pause aqui para você não ficar sofrendo com npm. Acabou o npm install, deixa eu dar aqui um npm run dev, né? E esse npm run dev meio que virou padrão, já todo mundo já cria o package.json no jeito para que todos eles tenham esse comando aqui. Né? E isso aqui é um template que eu fiz usando Bulma, né? Que vocês já viram o Bulma, que é um frameworkzinho de CSS, né? Tem aqui um componentezinho de to-do e parará. É uma aplicação de exemplo, né? Que você pode usar para começar um projeto, né? E ela já vem com algumas coisas interessantes, como por exemplo a API Mock, né? O que é a API Mock? É uma maneira de você iniciar. Deixa eu pegar, ver se esse cara aqui está com a API Mock. Tony Lâmpada. Vue.js. Tal. Né? Então, esse componente aqui, deixa eu explicar essa ideia da API Mock que é legal. Em algum lugar da minha aplicação, eu tenho um componente chamado issues.view. Né? Issues.view é esse componente que a gente está vendo aqui. Né? A gente digita um usuário, ele lista os repositórios, né? Clica aqui, ele traz as issues. E para isso, ele usa em algum lugar aqui esse app API. Né? Ele tem aqui app API list repos, app API list issues. Mas esse app API está sendo importado de um cara aqui que eu configurei aqui lá na minha build do Webpack, eu não vou entrar em detalhe, mas esse cara aqui pode ser API.js, que vai buscar as coisas no GitHub de verdade, vou entrar na fonte aqui, ou pode ser API Mock,
que retorna a parada hard-coded, né? Como se fosse um objeto que está vindo lá do repositório. E aí eu posso brincar no ambiente de desenvolvimento aqui, como se estivesse fazendo Ajax, né? Isso aqui ele está trazendo dado mocado, né? Sem precisar ter um back-end para me retornar essas coisas, né? Então isso aqui é bem legal. E como é que eu abro o docs aqui? Nem lembro mais. Espera aí, deixa eu ver se eu lembro aqui. Tá aqui, é /docs.html, né? E esse docs aqui é aquele catálogo de componentes que eu falei, né? E ele tem essa capacidade aqui de mostrar o código-fonte dele mesmo, né? Então você, dentro desse template aqui, ele é tal que se você criar uma pasta docs e criar componentes como esse aqui, issues docs, modal docs, to-do docs, automaticamente essas coisas que terminam com docs.view vão parar nessa listinha de coisas aqui e você tem a documentação de como... Formulário aqui é modal, né? Ok. É uma documentação de como mostra o modal, por exemplo, né? Aqui tem um código dele mesmo, que esse cara aqui é o modal docs.view, né? Então é bem legal assim esse catálogo de componentes, né? São duas ideias interessantes. Eu até escrevi um artiguinho, vou botar o link para o artiguinho para que fala do catálogo de componentes e da PayMock aqui para ficar mais completo a ideia do vídeo. Beleza? Mas enfim, esse vídeo todo é para mostrar, olha, o ViewCli é uma maneira bem legal de você sair na frente, né? A hora que você vai começar um projeto novo, começa a partir de um template, que pode ser um template de alguém, ou pode ser um template seu, que você meio que deixa registrado o conhecimento de um monte de coisa que você aprendeu e um monte de projeto, né? E já começa um projeto novo com um conjunto de boas práticas interessantes. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar do ViewCli. No próximo vídeo eu vou fazer assim, uma reflexão rápida sobre as vantagens de você trabalhar com arquivo .view, né, com Single File Components, e depois a gente já vai caminhando para finalizar esse curso. Beleza? É isso, pessoal. Um beijo, falou, valeu!